Espero que essas aulas venham ser úteis para vocês, venham estar acrescentando algum conteúdo. Fazer só os agradecimentos aí novamente ao servidor Viciante, que está permitindo que a gente faça as aulas aqui dentro do server, e ao Colégio João Paulo, né, que deu toda a estrutura para a gente fazer essas aulas. Vamos começar então a aula de hoje. Deixa eu pegar aqui a minha colinha aqui. Não, complexos. Então hoje a gente vai continuar falando sobre números complexos, que é o que a gente estava falando na aula passada. Então vamos lá, gente. O assunto de hoje é números complexos. Então, na aula passada eu mandei para vocês algumas das propriedades dos números complexos, né? Propriedades de igualdade, propriedades de soma. E hoje eu vou falar sobre uma propriedade que a gente utiliza, né? Que é chamada conjugado. O que é o conjugado? Então, ó, Z é o número complexo A mais BI. Quando a gente toma o conjugado de Z, aquela barrinha em cima do Z, você pega a parte imaginária e troca o sinal. Então, a parte imaginária do número Z era mais BI. E agora, quando a gente aplica o conjugado, aquela barrinha em cima do número, fica A menos BI. Então, ali embaixo a gente tem um exemplo, né? 3 mais 5i. E esse é um número complexo, 3 mais 5i. Quando eu pego o conjugado, fica 3 menos 5i. A parte imaginária, tudo que tem i, troca sinal. Simples assim, tudo que tem i, troca sinal. Então, apareceu um izinho ali na frente, troca o sinal do número todo. Esse que é o conjugado. Mas, professor, para que serve isso, né? É só trocar um número, um sinal? Vai mudar alguma coisa? E a resposta é sim, vai mudar muita coisa. Deixa eu pegar aqui um segundo quadro nosso. Ctrl C. Ó, segundo quadro. Então, tem algumas propriedades. Então, primeiro, vamos estudar as propriedades dessa operação aí de conjugado. Primeira propriedade é, o conjugado do conjugado é o próprio número. Então, se eu pegar o conjugado desse número aqui, ó, por exemplo, 3 mais 5i, pego o conjugado, fica 3 menos 5i. Se eu aplicar o conjugado nele de novo, não vai trocar o sinal de novo. Onde estava menos não vai ficar mais, porque vai ficar menos isso, vai ficar mais, né? Vai ficar 3 mais 5i, que era exatamente o z. Então, a primeira propriedade é essa. O conjugado do conjugado é o próprio número complexo. Segunda propriedade. O conjugado de uma soma é a soma dos conjugados. Então, eu tenho dois números complexos. E se eu aplicar o conjugado sobre esses dois números, eu vou ter duas somas de cada um dos conjugados, separadamente. Então, tanto faz eu somar os números e aplicar o conjugado, ou aplicar o conjugado em cada um e depois somar. Dá na mesma. Terceira propriedade. Se eu aplicar o conjugado sobre uma multiplicação, sobre um produto, vai ser a mesma coisa que o produto dos conjugados. Então, novamente, dá na mesma eu fazer a multiplicação de dois números complexos, tomar o conjugado depois, ou tomar o conjugado primeiro e depois fazer a multiplicação. Dá na mesma. E quarta propriedade é o conjugado de uma potência. Então, se eu pegar, elevar, sei lá, a uma potência n e depois tomar o conjugado, é a mesma coisa que eu tomar o conjugado primeiro e depois elevar uma potência n. Ou seja, aplicar o conjugado não altera a ordem dos fatores, não é importante. Em hipótese alguma, aplicar o conjugado vai ser importante numa operação básica, uma operação matemática básica, de mais, de vezes e potência. Ok? Então, essas são as propriedades dos conjugados. Vamos continuar. Todo mundo entendeu até aqui? Alguma dúvida? Não, né? Beleza, vamos continuar. Próxima operação. Pode falar. Não? Beleza. Divisão de números complexos. Então, eu vou mostrar para que serve isso aqui. Para que serve o conjugado. Quando você vai dividir um número complexo um pelo outro, por exemplo, z dividido por w, você vai ter aquele númerozinho ali de cima, z dividido por w, né? Só que não tem como você fazer essa conta, porque o número i, ó, 1 mais i dividido por 2 menos i, é difícil fazer essa conta aqui, porque tem um número complexo aqui na divisão. Então, se o w for diferente de zero, porque se w for zero já não dá para fazer essa conta, mas se o w for diferente de zero, você pega e multiplica por uma fração, que é, na verdade, uma fração igual a 1, né? Que é o conjugado do denominador dividido pelo conjugado do denominador. Então, o denominador aqui, ó, é w. Ele que está embaixo, que é ele que está dividindo, certo? Então, fica conjugado de w dividido por conjugado de w, multiplicando todo o número aqui.
Então vamos ver como é que fica isso na prática. Ó, por exemplo, eu quero dividir esse número complexo, 1 mais i, que é o z, por esse outro número complexo aqui embaixo, que é 2 menos i. São dois números complexos diferentes. Eu quero dividir um pelo outro. Como é que eu faço essa divisão? Fica fácil fazer essa divisão se eu multiplicar por dois conjugados, um em cima e outro embaixo. Então, o conjugado desse de baixo aqui vai ser 2 mais i, e o de baixo eu mantenho, né? 2 mais i. Daí, fazendo essa multiplicação, fica o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Então, essa operação aqui, ó, vamos fazer essa conta. Essa operação vai nos resultar nisso aqui de cima, ó. Então, 1 mais i vezes 2 mais i vai dar aquele valor lá de cima. Vai ser assim, ó, vai ser 1 vezes 2, que dá 2 lá em cima. 1 vezes i, que vai dar mais i ali em cima. I vezes 2, que vai dar mais 2i lá em cima, que é aquele ali. E depois i vezes i, que vai dar mais i quadrado. Daí, barrinha, sobretudo, dividido por 2 menos i vezes 2 mais i. Mesma coisa, 2... Aqui é uma propriedade, né? Quando você tem um menos o outro e um mais outro e faz a multiplicação, vai dar aquele produto notável que vocês já estudaram, né? Vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Então vai ficar assim, 2 vezes 2, que dá 4. 2 vezes i, que dá 2i. Depois menos i vezes 2, que dá menos 2i. Daí já corta com aquele primeiro que eu acabei de falar. E menos i com i vai dar menos i quadrado. Então é o que deu ali, ó, 4 menos i quadrado. Os outros termos cruzados a gente acabou cortando, porque um vai dar mais, outro vai dar menos. Então na divisão vai ficar 4 menos i quadrado. Só que, veja só, i quadrado... Já passo para essa parte, vamos para a próxima. Ó. 2, eu mantive, desci o 2. I com 2i, eu somei, ficou 3i. I quadrado, lembrando que i ao quadrado é menos 1, lembra? A propriedade do número imaginário é essa, né? Quando ele está elevado ao quadrado, ele é menos 1. Então, i quadrado vai dar esse menos 1 aqui. E no denominador, a mesma coisa. Ó. Menos i quadrado fica menos o menos 1, porque ali no i quadrado tem menos 1. Tá? I quadrado vai ser menos 1. Então, ó, 2 com menos 1 vai dar 1. Mais 3i vai manter o 3i. E 4 menos o menos 1 é a mesma coisa que 4 mais 1. Então, fica 5. Resultado de tudo, deu 1 mais 3i dividido por 5. Agora ficou fácil, ó, porque aqui no denominador, a gente tem um número que não é imaginário, ele é um número real. Então, fica bem mais fácil trabalhar com o número real no denominador. Aqui no início, a gente tinha um número imaginário, um número complexo. Aqui agora é o número real que está no denominador. Significa que a gente pode separar de um lado real e do outro lado imaginário. Como é que a gente faz isso? Eu preparei aqui mais um quadro. Agora é matemática básica. Ó. Matemática básica é assim, ó. O 5 divide 1, fica 1/5. Mais o 5 divide o 3, fica 3/5. Então, a parte real é 1/5. A parte imaginária é 3/5 vezes i. Acabou. Simples assim. Então, significa que 1 mais i dividido por 2 menos i vai dar essa coisinha aqui. 1/5 mais 3i sobre 5. Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu mostrar aqui mais de longe aqui, ó, o quadro todo. Alguma dúvida? Ficou complicado de entender? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa lá no chat. Não. Não? Top. Beleza. O meu Meet que atualizou agora. Eu fui ligar o microfone, sair da chamada. Eita, Marcelo. Mas o Marcelo tá aqui agora, né? Beleza. Tô. Beleza. Tranquilo, gente. Então vamos para a próxima continuação aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vamos lá. Então agora vamos estudar potências do número imaginário. Então esse é um número novo que vocês não conheciam ainda, né? Então vocês têm que estudar tudo de novo, né? Como se fosse a primeira vez que vocês estão vendo matemática. Então, quais são as potências de i? Primeira coisa, qualquer número elevado a zero dá 1. Então, para manter essa propriedade, a gente colocou ali, i elevado a zero vai dar 1. I elevado a 1 é i, né? Qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma. Então, i elevado a 1 é i. I ao quadrado, pela nossa definição, é menos 1. Se i quadrado é igual a menos 1, então i ao cubo é i vezes i quadrado. Só que i quadrado é menos 1, então fica i vezes menos 1, que dá menos i. Então, i ao cubo é menos i. I ao cubo
Se I ao cubo é menos I à quarta é a mesma coisa que I vezes I ao cubo. Que é a mesma coisa que I vezes menos I. Então vai ficar I vezes menos I, que é menos I quadrado. Só que I quadrado é menos 1. Então fica menos o menos 1, que dá mais 1. Por isso que I à quarta é 1. E assim por diante. Daí a próxima vez é I vezes I à quarta, que vai dar I a 5. Só que I à quarta é 1, então fica I vezes 1, que dá I. E fica se repetindo esse processo. I à quinta I à sexta menos 1, I à sétima menos I à oitava vai dar 1, depois I à nona vai dar I, depois I à décima vai dar menos 1, e assim por diante. Vai ficar intercalando 1, I, menos 1, I. Perdão, 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Vai ficar assim infinitamente, certo? Percebam, gente. Se você dividir por 4 a potência, você toma o resto. O resto da divisão vai ser exatamente a potência. Ó. Por exemplo, aqui o 6. Se você divide por 4, dá 1 e tem resto 6, né? 6 dividido por 4 não dá 1, vezes 4 mais 2. O resto não vai ser 2 da divisão. Então significa que i à sexta é a mesma coisa que i elevado ao quadrado, menos 1. É só você tomar o resto da divisão. E a sétima? O resto da divisão é 3. Então, dividir por 4 vai dar 1 vezes 4, sobra 3. Né? Para 7 sobra 3. Então, é a mesma coisa que i ao cubo. I elevado a 20, o resto é 0. Então, é a mesma coisa que i elevado a 0, vai dar 1. I elevado a 21, o resto é 1. Então, o resto da divisão é 1, vai dar i. I elevado a 200, 200 é divisível por 4. Então, significa que é resto 0. Então, vai dar 1 também. Entendeu? Então, você pega o resto da divisão. Ok? Sempre que você tiver uma potência muito grande, só toma o resto da divisão. Divide por 4 e vê quanto que vai dar o resto. Pega o resto e coloca na potência. Substitui pelo resto a potência. Daí você vai ter o mesmo valor. Porque fica repetindo. Fica 1, i, menos 1, menos i. 1, i, menos 1. Então, por conta dessa padronização, né? Tá tudo padronizado, bem redondinho, né? Fica fácil vocês deduzirem qual vai ser a potência que você deve substituir. Então, se ficar uma potência muito grande aqui, ó, i elevado a 500, você vê se é divisível por 4. É divisível por 4? Beleza. Então, resto 0, 1. Não é divisível. Teve um resto igual a 3. O resto sempre vai ser um número menor que 4, né, gente? Porque ou ele divide por 4 e o resto é 0, ou não divide por 4 o resto é 3, ou o resto é 2, ou o resto é 1. Não tem como sobrar mais que 4, porque senão passa da tabuada, não faz sentido. A tabuada não tem limite, né? Não vai até o 10, que nem vocês imaginam. Muita gente imagina que a tabuada vai até o 10. A tabuada não tem fim. Né? 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes... até 4 vezes 1 milhão, 1 trilhão. Não tem fim a tabuada. Vamos continuar aqui a aula. Ctrl C. Então, eu vou pegar um exercício primeiro aqui, um exercício de divisão de números complexos. Vamos lá. O quociente entre os números complexos, z igual 1 mais i e w igual 1 menos i. Então, como é que é o quociente? Isso aqui caiu num vestibular, isso aqui, né? Caiu numa questão. Quando você tem uma questão desse tipo, o quociente entre dois números, você fica imaginando quem que vai em cima e quem que vai embaixo, né? Quem que é o denominador e quem que é o numerador. Essa é a dificuldade de muita gente. Então, gente, quando pede o quociente entre dois números, o primeiro é o numerador e o segundo é o denominador. É uma regra, tá? O quociente entre tais números, entre A e B, vai ser A dividido por B. É sempre assim. É sempre o primeiro em cima e o segundo no denominador, embaixo. Então, aqui, muita gente faria errado. Muita gente ficaria assim, ó, pegaria o W por Z, já está errado. Tá? Não é 1 menos i dividido por 1 mais i. É o contrário. É 1 mais i dividido por 1 menos i. Então, vamos fazer essa conta aqui. Vamos fazer corretamente essa conta. Vamos lá. Como é que fica? Como assim comando não encontrado? O que eu digitei errado? Ah, aqui está errado mesmo. Pronto. Agora está certo. Então, a conta correta é essa aqui, ó. É o numerador, que é o primeiro, 1 mais i, dividido pelo denominador, 1 menos i. Como que a gente faz essa conta? Então, lembrando, você tem que pegar o conjugado do de baixo e multiplicar tanto em cima quanto embaixo. Porque isso aqui, ó, 1 mais i dividido por 1 mais i é 1. Então, eu não alterei a conta. Eu estou multiplicando a minha fração por 1.
Quando eu multiplico por 1, eu não modifico a conta, certo? Só que fazendo desse jeito, o número aqui de baixo, o denominador, ele vai se transformar num número real. Ele vai deixar de ser um número imaginário. Então vamos ver como é que fica. Vamos lá, Ctrl C, Ctrl V. Vamos fazer essa conta. Então já daria para imaginar aqui, ó. 1 vezes 1 vai dar 1. Daí faz a distribuição, né? 1 vezes i vai dar i. 1 vezes 1, i vezes 1 vai dar i, então por isso que fica 2i. E i vezes i vai dar i quadrado. Aqui embaixo a mesma coisa, 1 vezes 1 vai dar 1. 1 vezes i vai dar i. Menos i vezes 1 vai dar menos i, então vai cortar com aquele i. Então não vai ter i. E menos i vezes i vai dar menos i quadrado. Então só sobrou 1 quadrado e i quadrado. Tá certinho. Fazendo essa conta aqui, ó. 1 mais 2i mais i quadrado. Quanto que dá? Ó, gente, i quadrado é menos 1. Lembra que i quadrado é menos 1? Ó, lá das potências lá, ó. I quadrado é menos 1. Da definição também. Então, se i quadrado é menos 1, vai ficar menos 1 mais aquele 1 ali da frente, ali do primeiro. Então, vai ficar 1 menos 1, vai ficar 0. Ou seja, 0 mais 2i, que é a mesma coisa que 2i. E aqui embaixo a mesma coisa, vai ficar 1 menos o menos 1, porque i quadrado é menos 1. Então, vai ficar 1 mais 1. Por isso que tem o 2 aqui, vai ficar 1 mais 1, porque é 2 aqui embaixo. Agora, ó, gente, pelo amor de Deus, ó, 2i dividido por 2, quanto que dá isso? Eu quero ouvir uma resposta aí sonora. 2i dividido por 2, quanto que é? Vamos lá, povo, quanto que é 2i dividido por 2? Mandaram ali no grupo, cadê? Chat. I, exatamente, Carlos, corta os 2, exatamente, vai dar i. Então, 2i dividido por 2 tem que dar o próprio i. E isso tem que resolver a nossa questão. Ctrl C, Ctrl V. Ó, isso resolve a nossa questão. Vai dar i. Até deixei grandão assim, ó. Então, questão correta é a letra B. I. Se você fizer o contrário, se você fizer 1 menos i dividido por 1 mais i, já vai mudar o valor. Então tem que tomar cuidado. O enunciado da questão tem que ser bem interpretado. Aqui nessa parte muita gente erra por causa disso. Então tá. Então esse é um exercício de divisão. Pode falar. Eu não entendi muito bem a parte de montar ali a conta. Qual parte? A parte de Essa montar ali. Primeira aqui? Eu não consigo entender. Então, ó, vou tentar explicar devagar. Ó, essa primeira aqui, ó, vou até voar aqui, ó. Essa primeira equação, né? Tá vendo aqui, bem na minha cara aqui, ó. Ó, você tá vendo aqui, né? Tá me vendo aqui, né? Essa primeira equação aqui, 1 mais i dividido por 1 menos i. Essa primeira equação, que na verdade é uma fração, né? Você não consegue resolver porque o denominador é um número imaginário. Tem um izinho ali embaixo. Não consegue saber quanto que é um número dividido por izinho. Não dá. A princípio, vocês não sabem fazer essa conta. Então, como é que eu faço para sumir o número complexo no denominador? A única maneira de eu fazer isso é se eu multiplicar por um conjugado. Então, só que eu não posso multiplicar só embaixo pelo conjugado. Porque daí eu estou alterando a fração. Então, eu tenho que multiplicar embaixo e em cima. Entendeu? Por isso que tem 1 mais i aqui do lado e 1 mais i aqui do outro lado, tá vendo? Que é embaixo e em cima. É o conjugado desse de baixo aqui, ó. Esse 1 menos i, o conjugado dele é 1 mais i. Curiosamente é o mesmo que o de cima aqui, ó, 1 mais i. Mas, assim, curiosamente, poderia ser aqui embaixo, por exemplo, 5 menos i. Então, o conjugado aqui embaixo seria 5 mais i em cima e embaixo. 5 mais i aqui em cima, 5 mais i aqui embaixo. Entendeu? Eu multiplico pelo conjugado em cima e embaixo. Quando eu faço isso, o número de baixo, o denominador, se transforma num número real. Daí, quando ele se transforma num número real, daí eu consigo fazer a conta. Foi o que aconteceu aqui, ó. Fazendo a continha, apareceu o número 2 aqui embaixo, no denominador. E daí, o denominador eu consigo fazer conta. Sendo um número real. Não sei se ficou claro. Mais ou menos? Ficou. Obrigada, professor. Beleza. Não, qualquer dúvida fala, tá? Se não ficou claro, eu pego mais exemplos aqui e trago, né? Eu posso voltar lá naquele exemplo que eu dei. Deixa eu ver se eu lembro do quadro aqui. Se é esse quadro 2 aqui. Vamos ver. Vou ver se é esse aqui. Aqui, ó. Ó esse exemplo aqui, ó. Nesse exemplo aqui, tem que ser um antes desse aqui. Deixa eu pegar aqui um antes. Que é esse aqui, ó.
Pera aí. Ctrl C, Ctrl V. Vamos ver se esse aqui... não, tem que ser um pouquinho antes desse ainda. Pera aí. Ctrl C, Ctrl V. Deixa eu pegar mais outro exemplo aqui de cima. O quadro 1 e o quadro 2. Preencher os dois quadros. Vamos lá. Ó, nesse exemplo aqui, ó, esse primeiro exemplo que eu dei. Ó, o denominador aqui embaixo, 2 menos i, é diferente do de cima, que é 1 mais i. Tá vendo? São dois números diferentes. Se eu pegar... Para mim fazer essa conta, eu peguei o denominador, o que está embaixo, 2 menos i, e peguei o conjugado dele. O conjugado dele é 2 mais i. Eu só troco o sinal do i, lembra? Tudo que está no i, eu troco o sinal. Só que eu não posso só multiplicar embaixo por 2 mais i. Eu tenho que multiplicar embaixo e em cima, para não alterar o resultado. Então, se eu multiplicar embaixo e em cima, eu não altero o resultado. Agora sim, agora a partir daqui é conta. Ó, é o de cima vezes o de cima, que dá esse valorzão gigante lá em cima. E o de baixo vezes o de baixo, que dá esse valorzinho pequenininho aqui embaixo. Ali embaixo, o resultado deu 5. Se eu só ficar olhando para a conta de baixo, deu 4 menos i quadrado é menos 1. Menos o menos 1 dá mais 1. 4 mais 1 é 5. Pronto. Embaixo eu já resolvi meu problema. Em cima eu nem preciso me preocupar, porque daí é só dividir tudo que está lá em cima por 5. Daí eu já tenho um número já, entendeu? Já tenho um número complexo. Já está bonitinho já. Se eu deixar do jeito que está, só com 5 embaixo, já está ótimo. Mas é bom deixar assim, né? Nesse formato aqui. Número real de um lado, número imaginário do outro. Assim acho que fica mais tranquilo para vocês trabalharem. Tá? Então essa é a manha. A jogada é fazer o seguinte. Você pegar o conjugado do de baixo e multiplicar tanto pelo de baixo quanto pelo de cima. Mas tem que ser o conjugado desse de baixo aqui. Não pode pegar o conjugado do de cima. Senão não some o número complexo aqui embaixo. Quando você multiplica um número pelo seu conjugado... um número complexo, eu me refiro, o resultado vai ser um número real. Ele vai perder a parte imaginária dele. Por isso que a gente faz isso. Essa é outra propriedade, né? Mas você só percebe isso na prática, só fazendo a conta. Tá, eu parei aqui. Professor, mas por que ali tem o i elevado ao quadrado? Porque daí fica i vezes i. Ó, por exemplo, aqui, ó. Vai ficar 1 vezes 2. Em qual parte? Você diz no denominador ou no numerador? No de cima ou no de baixo? Que aparece nos dois, né? Porque, Tá, ó, vamos ver o de baixo, que é mais fácil ver, tá? O de baixo é mais tranquilo. Não, vamos de cima, que o de cima... Não, o de cima tá mais fácil, na verdade, porque eu não escolhi nenhum termo, ó. Pega por partes, ó. Vem nesse quadro aqui que eu tô pulando aqui, ó. Pega por partes, ó. 1 vezes 2. 1 vezes 2 vai ser aquele primeiro 2 lá, o 2. Mais 1 vezes i. Então vai ser i. Mais i. Daí mais i vezes 2, que vai dar mais 2i, que é aquele ali em cima ali. E depois mais i vezes i, que vai dar i quadrado. Entendeu? É dessa forma que surge o i quadrado. Esse 4 menos i quadrado é a mesma coisa. Só que eu já excluí os termos que estão i menos i. Porque aqui embaixo aparece, né? I menos, acho que é 2i menos 2i. Daí some, daí só fica 4 menos i quadrado ali embaixo. Por isso que eu já nem coloquei, né? Mas se você fizer a conta no papel, você vai ver que é isso aí, tá? Daí você soma os números reais, né? Então, tudo que é real aqui, i quadrado é real, porque é menos 1. Então, fica menos 1 com 2, que dá 1, certo? E o i com 2i fica 3i, que é complexo, que é imaginário puro. Resultado fica 1 mais 3i no numerador. E no denominador já expliquei que fica 5, né? É a mesma coisa, é só fazer a conta. O i quadrado surge desses termos cruzados aqui, né? Multiplicação do número pelo conjugado do de baixo aqui. Beleza? Vamos continuar a aula aqui então. Deixa eu ver se eu parei no quadro 2, esse quadro aqui, né? Vamos ver. Tá, eu parei aqui. Beleza, nesse exemplo aqui, que é outro exemplo também de divisão. Agora deixa eu pegar um último exemplo para a gente terminar a aula, senão fica muito longa. Ctrl C. Vamos postar aqui, Ctrl V. Que é esse quadro aqui, ó. Se i é outro vestibular, também caiu num vestibular. Se i é um número complexo cujo quadrado é igual a menos 1, ou seja, é a unidade imaginária, então o valor de 5 vezes i elevado a 277 mais i elevado a sexta menos i elevado a 13 é igual a... Você olha isso aqui e você fala, meu Deus, como é que eu vou saber quanto que é i elevado a 277? Meu Deus, professor, como é que eu faço isso? Né?
Como é que eu sei que... Quanto que vai dar i elevado a 277? I elevado a 6 até sei. I elevado a 13 até sei. Mas 277? Não consigo fazer essa conta, professor. Então como é que você faz? Vamos fazer devagarinho aqui. Então é só usar aquelas propriedades da potência. Lembra que ficava repetindo a cada não sei quantas... A cada 4, né? A cada 4 potências ficava repetindo os valores de i. Então, é a mesma coisa aqui, ó. Você vai pegar o 277 e dividir por 4. Quando você divide por 4, vai dar 4 vezes 69, que vai dar 266. Significa que sobra 1. Então, o resto da divisão é 1. Se o resto da divisão é 1, é a mesma coisa que i elevado a 1. Quanto que é i elevado a 1? É i. Então, 5 vezes i elevado a 277 é a mesma coisa que 5 vezes i elevado a 1. Beleza. I elevado a sexta é a mesma coisa, ó. Se você dividir por 4, vai dar 1 vezes 4, que dá 4, menos mais 2, né? Que 2 é o resto da divisão. Então, i elevado a sexta é a mesma coisa que i elevado a 2, ou seja, i quadrado. I elevado a 13 é quanto? Então, 13 é a mesma coisa que 3 vezes 4 mais 1. 3 vezes 4 aqui vai dar 12, né? Então, o resto é 1, sobra 1 ainda na divisão. Então, como o resto da divisão é 1, é a mesma coisa que i elevado a 1. Então, veja só, aqui você tem 5 vezes i elevado a 1, mais i quadrado, menos i. Ao total, você tem o quê? Vamos pegar o último quadrado aqui, o último quadro. Então, ao total, você vai ter essa operação aqui. Ó, 5 vezes i a 1, mais i quadrado, menos i a 1. Ó, i a 1 negativo com 5 vai dar 4, então vai ficar 4i. E i quadrado é a mesma coisa que menos 1. Então vai ficar 4i menos 1. Então a resposta é letra B também. 4i menos 1. Ambas as questões é a mesma letra. É a letra B, 4i menos 1. Então lá no gabarito você risca a letra B. Então a manha para você resolver aqui a dica, né, a chave para você resolver esse problema é saber que você tem que dividir por 4 a potência do i e pegar o resto da divisão. Você não vai terminar, porque essa divisão aqui, ó, 277 dividido por 4, na calculadora, se você faz na calculadora, vai dar um número com vírgula. Então, não faça isso, você faz no papel, faz a divisão, você vai colocar lá 69 na chave, vai dar 266, daí vai ficar assim, 277 menos 266, sobra 1. Então, aquele restinho que sobra, 1, é o resto que você vai colocar lá na potência. Vai substituir 277 pelo resto, que é 1. Certo? Mesma coisa com os outros valores, até valores pequenos vocês fazem isso. Ó, 13 dividido por 4 é 3, que dá 12. 12 é 13 menos 12, dá 1, resto 1. 6, mesma coisa, vai dar 1. 1 vezes 4, 4. Daí 6 menos 4, só tem resto 2. Então, é a mesma coisa que colocar o 2. Claro, para números pequenos vocês fazem de cabeça, nem precisava. Mas números grandes assim, 277, 1000, 1000 e pouco, 1040, 1045, vocês têm que colocar a mão na massa e fazer a conta no papel. Faz a divisão e vê o resto. Então, a aula de hoje foi isso, gente. A gente terminou, né? A gente terminou de se debruçar sobre as propriedades básicas dos números complexos, né? A próxima aula, o que eu vou fazer? A próxima aula eu vou iniciar um novo capítulo. Também a gente vai falar sobre números complexos, só que de uma outra abordagem, uma abordagem daí geométrica. A gente consegue trabalhar com os números complexos de maneira geométrica. Vocês conseguem ver os números complexos num plano, tá? Vocês conseguem ver esse número, o que ele representa num plano. Por enquanto vocês estão vendo só algebricamente, vocês não conseguem ver o que ele representa geometricamente. Porque esses números, como eu falei para vocês, lá no livro do René Descartes, ele trabalhou com esses números aí, não só algebricamente, mas também de forma geométrica. Então, a motivação desse número complexo aí, ele vem de uma pegada mais geométrica mesmo, não é algébrico não. Mas assim, ele é puramente algébrico, mas tem grande aplicação geométrica, que é o que eu vou mostrar para vocês aula que vem. Beleza, gente? Alguma dúvida até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Passe no banheiro? Não tem banheiro aqui dentro. Não, tem sim, né? O Ark construiu lá, ele colocou pra mim a decoração. E aí? Então tô indo lá. Então, gente, eu falei que eu ia fazer
um sorteio, né, de bombons pra quem tivesse dentro do jogo. E eu vou fazer mesmo. Quem tá aqui dentro do jogo aqui agora? Deixa eu ver, tá a Manuela, quem mais? O Marcelo? Só vocês dois? Ih, só vocês dois. Mas eu acho que não sei se é justo fazer só quem tá no jogo ou quem tá também lá no... Aqui, né, presencialmente. Porque é injusto, ó, veio 5 pessoas pra aula, né? Eu sei que a Lauriane, o Marcos e o Carlos não puderam entrar aqui, né? Nem todos podem entrar sempre no PC. A maioria quer ver pela aula, né? Pelo celular. Então não sei se é justo fazer isso, gente. Fazer o sorteio aqui dentro do jogo. Mas eu prometi, né? Eu vou cumprir minha promessa. Então venham aqui pra próxima sala aqui, gente. Ó, Manuela e Marcelo, né? Sigam eu aqui, ó. Eu editei uma sala aqui do colégio. Editei uma sala pra fazer uma sala de sorteio. Aqui eu tenho 20 bloquinhos aí, galerinha. 20 bloquinhos. Então vai do 1 até o 20. Escolha um bloquinho e fica em cima dele. Vai lá. Escolha um número. Então, o Manuela escolheu o 5. Como só tá vocês dois, vamos restringir o número. Vai lá. Escolha de 1 a 10. Aqui, ó. Pega os 10 primeiros aqui, Marcelo. Isso. Sobe em cima do bloquinho aí. Ó, Manuela escolheu 5. Vai lá, Marcelo. Escolhe outro. De 1 a 10. Beleza. 3. 8. Tá, 8. Então, Marcelo é o 8 e Manuela é o 5. Vou vir aqui no sorteador online. Cadê? Então, de 1 a 10. Vamos lá, vamos sortear. O primeiro que cair aqui, ó, vamos ver. Caiu 2, vamos tentar de novo. 3. Opa, caiu 3. Alguém pegou 3? Ninguém, né? Não. É o 8 e o 5. 5. Aham, é o 8 e o 5. Vamos lá, vamos sortear de novo. 9, quase. 5. Quem que foi o 5? Aí, Manuela. Ah, Marcelo aí. Ganhou um bombonzinho. Ó, toda aula eu vou fazer isso, tá, gente? Daí vai acumulando esses bombons aí. No final do mês aí eu vou colocar lá no colégio. Eu já tô devendo uma caixa de chocolate pra Manuela do primeiro evento. Agora uma caixa pro... Uma caixa não. Agora vai ser bombom, tá? Bombom pro Marcelo. Vou fazer isso com todas as turmas. Cada um... Daí no final vai acumulando. Todos que receberem eu vou deixar lá no colégio pra vocês pegarem. Beleza? Mas não caiu 5? Foi o 5? Ah, é Manuela? Ah, pensei que... Ah, eu É. confundi. Foi Manuela. Ô, você tá sortudo, hein? Eu tô. Eita! Tá, hoje você conseguiu, ó, até a roupa dela, a roupa de Nutella, ó, ela gosta de doce pelo jeito. É, Beleza, gente? Então, ó, hoje foi a Manuela que ganhou, mas a próxima pode ser vocês. Pode ser você que tá me ouvindo. Então, a aula de hoje é isso, gente. Vamos voltar aqui para a sala de aula, só as considerações finais. Então, as aplicações dos números complexos a gente já viu na aula passada. Então, a partir de hoje, agora vocês já sabem como é que a gente faz divisão, como é que a gente faz potência, já conhece o conjugado, né, o famoso conjugado complexo. E a aula que vem vocês vão ter essa informação de como que a gente vê o número complexo de maneira geométrica. É bem interessante, gente. Daí depois a gente termina o capítulo de números complexos e passa para equações polinomiais. Beleza? Então, boa semana a todos. Até sexta. Sexta-feira a gente tem a nossa próxima aula. Vai ser aqui também. Então, quem não puder entrar no servidor, tenta entrar. Faz uma forcinha. Se não conseguir, não tem problema. Vocês conseguem acompanhar a aula daqui, né? Eu compartilho minha tela. Mas só que daí não vai participar do sorteio. Que é legal participar do sorteio ali para concorrer a chocolate. Beleza, gente? Então, até mais. Falou pra vocês aí. tchau, professora. Professor, obrigado. Valeu, tchau, tchau.